Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs na Guatemala e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 11 de outubro deste ano, 2024, temos como tema Sobe Aqui, que foi pregada sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014, em Villahermosa, Tabasco, México. Ele usou a escritura de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Nessa mensagem, o Dr. William Souto Santiago, a qual lemos Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. No versículo 1 aqui que lemos, onde diz uma porta aberta no céu, aí sublinha essa parte aí, puxa uma flecha para fora, uma linha para fora, e aí escreve Apocalipse 8:1, que é o sétimo selo. Ou seja, a abertura do sétimo selo é onde? Acima, em cima, nessa porta, que João olhou e viu, mais além das eras, uma porta no céu. E al instante eu estava no espírito, e aqui trono estabelecido. Imediatamente foi arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Escreve aí, lugar santíssimo. E o que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Ele escreve aí, verde. E ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Sobe aqui, sobe para aqui. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem: quando o Onipotente fala, acontecem milagres. Pregado em 11 de junho de 2016, pelo Dr. William Souto Santiago, lá em Valência, Venezuela, diz: a pedra não cortada por mãos em sua primeira vinda foi ferida na cruz do Calvário, porque a pedra não cortada por mãos é Cristo em sua vinda. Ele é a pedra angular, a pedra de ângulo. E é, em sua segunda vinda, na proclamação do dia de vingança do nosso Deus, que será ferida a estátua nos pés de ferro e barro de oleiro, ou seja, o reino dos gentios, será ferido na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, na qual se encontra desde há centenas de anos, do qual, no livro do profeta Daniel, aí nos mostra esse sonho que o rei Nabucodonosor teve, onde ele viu essa pedra golpeando essa imagem. Vejam, diz no capítulo 2, versículo 31, diz: tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra.
Disso aqui está nos falando aqui, nosso irmão William diz e continua dizendo: mas os escolhidos de Deus estarão na etapa do tempo final, na etapa da pedra não cortada por mãos, que vem neste tempo final. Aí estarão representados os escolhidos do tempo final. Na mensagem obra-prima, a obra-prima, na página 45, nos diz aqui o reverendo William Branham: Senhor, não permitas que ninguém espere muito. Está bastante perto. A colheita está verdadeiramente madura. A grande vinda de Deus varrerá a terra um desses dias. A palha voará por todos os lados. Vem o que lemos ali, nesse capítulo 2 de Daniel, onde aí diz no versículo 35 que essa pedra fere essa imagem, ou seja, o reino dos gentios nessa etapa, e diz: o vento os levou sem que deles ficasse rastro algum. E vejam como aqui o irmão Branham nos fala de que em sua vinda varrerá a terra, diz, um desses dias, a palha voará por todos os lados, mas o trigo será juntado no celeiro. E escreve: a colheita e uma pedra angular. Recolhido porque nele há vida. E escreve à esquerda, Apocalipse 11 e 19, Moisés e Elias. A vinda de Deus com Moisés e Elias varrerá a terra. Essa é a pedra não cortada por mãos, porque o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, que são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Agora nosso irmão William continua dizendo: e estará a voz do Onipotente falando e acontecendo milagres conforme as promessas divinas. Não somente milagres de cura, mas o milagre do recolhimento dos escolhidos. Agora vejam onde é que ocorre esse milagre. Não sobe aqui, é acima, onde, nessa etapa em que estamos, onde a meia hora de silêncio está sendo cumprida nessa terra, ou seja, quando ele saiu do trono de intercessão, abriu o livro. Isso, em Apocalipse capítulo 8, nos fala ali, de que quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu como por meia hora. Essa abertura do sétimo selo é quando ele saiu do trono de intercessão. E esse recolhimento dos escolhidos é o milagre grande que está ocorrendo neste tempo final. Mas algumas pessoas dirão, mas é que já estava recolhendo os escolhidos. Ele disse em muitas mensagens que o recolhimento dos escolhidos e tudo isso. Bom, aí vinha de tudo. E vejam que ao final é que é feita essa separação, essa segregação, e o escolhido de Deus, o trigo, é colocado no celeiro, na era da pedra angular. Esse é o milagre grande, um dos milagres grandes deste tempo. E vamos continuar vendo qual é o outro milagre. Diz: se não o milagre do recolhimento dos escolhidos, o milagre da ressurreição dos mortos em Cristo. Vejam, também outro milagre que vai ocorrer nesse tempo agora. Vejam, antes de continuar aí, na mensagem Conduta, Ordem e Doutrina da Igreja, que é em perguntas e respostas, aqui no capítulo 11, página 514, diz: e quando o povo de Deus começa a se reunir ali, e aí desenha à direita uma pedra angular e as eras, e circula a pedra angular, ou seja, quando começa a se reunir onde? Na era da pedra angular. Aí está a unidade. E à esquerda desenha uma estrela de Davi. Aí está a unidade, aí está o poder. Vê? E quando o povo de Deus se unir completamente, eu creio que então a ressurreição acontecerá. Vejam o que está nos dizendo aí nosso irmão William, depois desse recolhimento dos escolhidos, que é o que está ocorrendo agora, sendo colocados escolhidos na era da pedra angular, no celeiro em cima, sobe aqui, com a voz do Onipotente.
Vejam, depois desse recolhimento é que ocorrerá a ressurreição. Eu creio que então a ressurreição acontecerá. Vai ser um tempo de rapto, quando o Espírito Santo começar a reuni-lo. Quando? Quando o Espírito Santo, esse Espírito Santo que temos, diz a página 134 do Livro dos Selos, chega a se encarnar, veja aí aonde começa esse trabalho, o Espírito Santo a reunir o quê? A reunir o grupo, o trigo. Quando o Espírito Santo começa a reuni-lo, será uma minoria certamente, mas haverá uma grande reunião. Agora continua dizendo o nosso irmão William, não somente milagres de cura, mas o milagre do recolhimento dos escolhidos, o milagre da ressurreição dos mortos em Cristo, o milagre da transformação dos crentes vivos, crentes em Cristo, no corpo místico de Cristo, os 30 ou 40 dias de estadia na terra já transformados, onde haverá grandes maravilhas e milagres sendo manifestados, e muitos mais milagres e maravilhas prometidos para esse tempo de estadia, já ressuscitados os mortos em Cristo e os que vivemos já sendo transformados. Também nos fala disso na mensagem Véu Adentro. Na versão aqui, intitula Véu Adentro. Em citações do tema é porque as pessoas são tão flutuantes, tão agitadas. Veja na página 13. Neste lugar santíssimo, Arão entrava uma vez ao ano, a congregação observava, ele estava vestido da forma correta, tinha que ter sido ungido corretamente, ele tinha que caminhar corretamente, bendito o Senhor, vestido corretamente, andar corretamente, ungido corretamente, ele tinha um sino e uma romã na sua roupa, e enquanto caminhava, eles diziam, Santo, Santo, Santo ao Senhor. Ele tinha tomado com antecipação uma vasilha com sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue do pacto, e estava ungido com a rosa de Sharon. E a unção escorria pelas suas barbas até a barra da sua saia. Ele estava entrando na câmara interior na presença de Deus. E quando ele entrava atrás daquele véu, o véu caía às suas costas. E ali era afastado. Ele escreve o véu, câmara interior, lugar santíssimo. L.S, lugar santíssimo. Estava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus. Há um lugar D e uma flecha para fora e uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Há um lugar de refúgio, lugar de recolhimento. Aí vemos o recolhimento, vejam, morada. E escreve lugar de refúgio e recolhimento, o lugar santíssimo, que é o que está se realizando hoje. Ou seja, enquanto se estava a dispensação da graça aberta, que ele dizia, já em breve se fechará a porta da dispensação da graça. E depois, vejam, sobe aqui. Os que subiram a era da pedra angular e dispensação do reino são os que escutaram a voz do Onipotente e foram recolhidos na etapa ou era de pedra angular, onde ocorrerá a ressurreição e a transformação. Quem não subiu, pois está ainda na dispensação da graça. Tão simples assim. Agora vejam, à frente aí dessa mensagem, ele escreve o lugar do recolhimento. É o lugar santíssimo. Na mensagem também, porque clamas, também nos fala algo ali, na página 10, que é um extrato que está colocado no livro de citações, na página 105, para que tenham aí também o livro de citações, aberto nessa parte onde vou estar passando por aqui no folheto, lendo também. No folheto é na página 10, no livro de citações há um extrato, na 907. Para ver também o que ele escreveu no livro de citações, mas vamos ler aqui no livro. Na mensagem, o folheto, porque clamas, fala.
que é esse extrato que está colocado aí na página 105, parágrafo 907, diz: como sabemos agora, como me perguntou um homem há alguns minutos sobre a vinda e o rapto, sabemos que vivemos um tempo, o tempo do rapto está à mão. Estamos buscando uma fé de rapto que junte as igrejas e lhes dê uma força sobrenatural que possa mudar estes corpos nos quais vivemos. Vemos um Deus que pode levantar os mortos do chão ou do quintal e trazê-los à vida novamente e apresentá-los diante de nós. Quando vemos um Deus que pode tirar um câncer, que come um homem ou o converte num espectro e o levanta e o converte num homem forte e saudável, isso deveria dar fé de rapto às pessoas. Quando essa luz brilhar desde o céu, e aí escreve na mensagem no folheto, a segunda vinda aberta na era celestial. Onde? Na era da pedra angular. Aí é onde é aberto esse mistério do sétimo selo. Os que não estão aí em cima, pois não podem entender, não podem ver, não podem compreender o mistério da sua vinda. Ele escreve aí em cima a segunda vinda aberta na era celestial. Quando essa luz iluminar desde o céu e a trombeta soar, o corpo de Cristo será juntado rapidamente, no momento será mudado e levado ao céu. E escreve à esquerda aqui no folheto, quando a luz iluminar, fé de rapto. E desenha uma pedra angular e as eras aí? Sim, acontecerá algo assim. E nossas escolas de teologia nunca poderão produzir isso, apesar de que intelectualmente estão bem. Ou seja, vejam, mesmo que hajam igrejas, aqui fala de escolas de teologia, mas vejam, até grupos que têm a mensagem do irmão Branham e até do nosso tempo, que tenham a mensagem intelectualmente, vejam, diz, está bem. Mas ele diz, continua dizendo, mas você tem que encontrar a luz. Se ficam embaixo, não verão pilar de fogo falando ao povo, trazendo a fé de rapto. Onde o irmão Branham, ao irmão Branham foi mostrado quando ele viu a visão da carpa, onde o anjo o levou a essa atividade, ele viu a coluna de fogo falando com alguém mais acima de onde ele estava, ou seja, a esse instrumento, e aí estava mostrando que a coluna de fogo, operando, atuando no meio do povo nesse tempo, onde foi transportado o irmão Branham. Mas você tem que encontrar a luz, e escreve aí, o pilar de fogo. Você tem que encontrar esse algo. Vem aí, desenha uma pedra angular à esquerda e as eras. E em cima escreve, ou à esquerda escreve, aqui no livro de citações, deste extrato ele escreve a fé de rapto. Transformação, ele escreve aí do lado, nessa partezinha aí, que estamos lendo aqui no folheto, e no livro de citações, é essa página 105, parágrafo 907, onde ele escreve à esquerda, fé de rapto, transformação. E em cima desse parágrafo ele escreve a trombeta, o tempo do rapto. Continua dizendo o nosso irmão William, e nesse tempo também haverá grandes revelações para os crentes em Cristo e para o povo hebreu. E tudo chegará à sua parte culminante no cumprimento da terceira etapa. Agora vejam, se há grandes revelações, se haverá grandes revelações nesse tempo, diz o irmão William aqui em 2016, pois é porque Deus estaria nesse tempo falando por meio do seu último mensageiro dispensacional, que é o sétimo anjo mensageiro dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, e cumprindo assim a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos e seus profetas. Diz, e nesse tempo também haverá grandes revelações para os crentes em Cristo e para o povo hebreu. E tudo chegará à sua parte culminante no cumprimento da terceira etapa, que é a etapa da palavra saindo da boca do Filho do Homem.
a espada de dois gumes, dois fios. A palavra de Deus que é como uma espada de dois fios. Que é como uma espada de dois fios. É a voz do Onipotente saindo da boca do Filho do Homem. No último dia, no cumprimento da terceira etapa, na visão da carpa. Em uma grande carpa catedral e com um quartinho de madeira pequeno. Aí estará o anjo do pacto, Cristo, a coluna de fogo, voa aí, a qual esteve de era em era, com o mensageiro de cada era, voará e estará aí. Aí também estará o reverendo William Branham, e se não estivesse ali, então seria ele, então seria que ele representava a quem vai estar ali. Ou seja, que vejam vocês, ele diz que o irmão Branham estará, diz que pode estar em teofania, em umas mensagens ele falou em seu corpo teofânico, ou já quando vier na ressurreição estará aí. Ou, vejam aqui, pode estar representando o irmão Branham, esse que estará ali, diz aí o irmão William. Ou seja, que tudo o que foi mostrado, tipificado, simbolizado no irmão Branham é desse último mensageiro que está vivo, no meio da igreja noiva neste tempo final. Tão simples assim. Esse instrumento, esse véu de carne, que é onde Deus está realizando esse ministério da segunda vinda do Senhor. Agora vejam na página 80 do livro de citações, parágrafo 683. Por isso é que quando ele, na 254 do livro do selo, disse que quando essa noiva, ou seja, quando esse grupo puder tomar a palavra, ou seja, a mensagem, e colocá-la bem, ou seja, que não é ter a mensagem. E não é que aqui ele disse isso, disse o outro, disse isso. Colocam a mensagem onde eles melhor parece para eles e onde se vê mais bonito. Mas não é questão de que se veja bonito ou de que eles interpretem da forma em que eles pensem que é assim. Porque ele falou de certa forma, mas na forma em que Deus deu essa mensagem, essa palavra e essa profecia. E tudo o que trouxe o reverendo William Branham e o Dr. William Souto Santiago é colocá-lo conforme a como Deus o viu e a interpretação que Deus deu a essa palavra. A palavra vem já interpretada e como está dito. Assim é que Deus está realizando o que Ele prometeu. O que estamos vendo neste tempo final que Ele prometeu, o que precursou o reverendo William Branham e as boas novas que o Dr. William Souto Santiago trouxe. Agora vejam na página 80, é preciso colocar a palavra bem para ter resultados, para ter os resultados da fé de rapto. A palavra tem que ser colocada bem. Onde? Na era da pedra angular. Na etapa correspondente a este tempo final, a etapa vigente, com o mensageiro vigente que está vivo no meio da igreja. Tão simples assim. Na página 80 do livro de citações, parágrafo 683 diz: eu recordo, ele desceu ali, nessa luz grande, em pé lá, no fundo do rio, em 1933, em junho, quando ele disse, assim como João Batista foi enviado diante e precursou a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem para o mundo, para precursar a segunda vinda de Cristo. E ao redor do mundo se foi e as luzes do avivamento foram edificadas por 15 anos em quase cada montanha, cura divina através do mundo, e o poder e restauração. E agora eu creio que ela está pronta para pegar essa culminação final. E aí escreve aí, quinto Elias. Mas além para trazer para frente uma fé que raptará a igreja em glória, e ela descansa na mensagem. E aí desenha uma flecha, e uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E escreve em cima a culminação final. E embaixo escreve a fé de rapto é igual na culminação final. Agora nosso irmão William continua dizendo, assim como Elias representa os profetas que terão o ministério que ele teve, portanto representa. O primeiro Elias representa o segundo Elias, o terceiro o quarto, o quinto, o terceiro
Vamos ver. O primeiro Elias representa o segundo Elias. Ao terceiro, ao quarto, ao quinto. Aí falou de uma vez. O primeiro Elias representa o segundo Elias, ao terceiro, ao quarto, ao quinto. E por isso o ministério de cada um deles é o ministério de Elias. E para o último dia com uma dupla porção, com a porção correspondente ao último dia. Na mensagem, a semente de discrepância, aí nos fala desses ministérios, do qual uma porção aqui que vamos estar lendo também, que é do livro de citações, página 141, parágrafo 1260, mas vamos ler aqui da mensagem direto, um pouquinho mais atrás de chegar a esse parágrafo. Na página 5 diz: 2 anos depois, esteve orando numa caverna onde costumava ir a orar, me enchei de pó na caverna, e uma tarde saí, coloquei minha Bíblia sobre um tronco e o vento abriu em Hebreus capítulo 6, o qual diz que nos últimos dias, como seria se nos afastássemos da verdade e novamente ser renovados para o arrependimento? Não havia mais sacrifício para o pecado, e como os espinhos e abrolhos são reprovados, cujo fim será o ser queimados. Mas a chuva cai sobre a terra muitas vezes para regá-la, para prepará-la. Mas os espinhos e abrolhos seriam rejeitados, mas o trigo seria recolhido. E eu pensei, bom, isso foi o vento que por acaso abriu nesse lugar. Bom, eu somente coloquei a Bíblia novamente. Bom, agora só, e veio o vento e abriu igual. Isso aconteceu 3 vezes. E pensei, bom, agora, isso é estranho. E depois, quando me levantei, pensei, Senhor, por que abristes essa Bíblia aí para que eu lesse isso? Quando chegou a essa palavra, espinhos e abrolhos seriam rejeitados, o qual o fim seriam queimados, pensei, por que abres tu isso para mim ali? Enquanto eu olhava, enquanto eu estava olhando do lado, agora essas verdadeiras visões vêm sem a pessoa ter tido que fazer algo. E isso é somente Deus, vê? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente. E vi que estava toda circular. E havia um homem que estava vestido de branco e saiu ao redor semeando trigo. E depois de que foi ao redor da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível. E ele estava vestido de preto. E estava lançando sementes de ervas daninhas sobre toda a parte da terra. Ambos cresceram juntos, e quando surgiram, ambos estavam sujos, porque tinha necessidade de chuva. E cada uma parecia que estava orando, com sua pequena cabeça inclinada. Ou seja, tanto o trigo como essa erva má que esse homem estava semeando aí, horrível. Ou seja, que é o joio. E cada uma parecia estar orando com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia chuva, envia chuva. E as grandes nuvens surgiam, e a chuva caía sobre ambas. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E então a visão foi interrompida, foi interpretada. A chuva, escreve E.S., ou seja, Espírito Santo, cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito pode cair em uma reunião e todos se regozijarem nisto. Hipócritas, cristãos e todos juntos. Exatamente correto. Não disse ele num escrito que o trigo e o joio, e diz, o joio se sentaria ao lado do trigo? Mas veja, ao final, há outro lugar onde ele diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque aí está sendo efetuada essa separação. Diz, mas o que é? Pelos seus frutos são conhecidos, vem? Essa é a única maneira em que se pode conhecer. Em cima ele escreve aí, a chuva do Espírito Santo é igual. A chuva temporã. A chuva tardia do Espírito Santo para a transformação, recolhimento do trigo.
Para o que é a chuva tardia? Veja, a chuva tardia do Espírito Santo é para a transformação, recolhimento do trigo. Depois você vê isso agora. A aveia silvestre ou trigo silvestre, às vezes se parecem tanto com o grão genuíno, ao grão doméstico, tão parecidos que quase enganariam os próprios eleitos. Eu penso que estamos vivendo numa era oportuna, quando essas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Vejam, esse tempo que ele dizia, que o irmão Branham dizia aí, é este tempo no qual estamos vivendo, onde são falados todos esses mistérios sendo revelados. E onde é falado tudo isso, onde é dado a conhecer quem é trigo e quem é joio. Pela palavra. Porque diz, tem que ser pregadas e faladas. E vejam, se esteve pregando esse ensinamento que foi prometido, que numa grande carpa catedral esse ministério estaria revelando, onde estaria realizando a separação, a segregação. O qual não ocorreu nas eras, mas que isso era para este tempo final. Agora, vejam, e agora vamos chegar a esse parágrafo que está no livro de citações. Página 141, parágrafo 1260, diz aqui na página 6, este extrato que está colocado aí. Notem, no versículo 41, os dois também muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias até que ele não fez. Ele não poderia depender de alguma certa igreja, para separá-los, digamos, os metodistas ou os batistas ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem dirá qual está correto e qual está errado. Deus disse que ele enviará seus anjos nos últimos tempos. Não anjos através daqui, ou seja, através das eras, mas anjos no último tempo. Em que tempo? Neste tempo final, na era da pedra angular. E juntaria em molhos. Por isso não ocorreu no tempo do nosso irmão Branham, nem no tempo também do nosso irmão William Souto Santiago. Ele não trouxe a separação. Eles não trouxeram a segregação. É neste tempo final que está se realizando esse trabalho. Sabemos que este é o tempo da vinda da colheita agora. Quando? É que é realizada a colheita? Neste tempo final. Não sobe aqui. Agora um anjo é atualmente interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não através das eras da igreja. E aqui no folheto, à direita desenha uma pedra angular e as últimas 3 eras. Lá no livro de citações ele escreve ali os escritos que já tem aí, que falamos e já dissemos. Eu disse e diz, na separação enviará seus anjos. E também escreve Moisés e Elias, a reunião e colheita. O que faz Moisés e Elias? Reunir, colher, vem. Faz esses trabalhos de separação, de reunião, de colheita. E também, aí, desenha 3 pedras angulares aí do lado direito e embaixo nessa mesma fila direita aí, embaixo, no canto, a parte de baixo das eras, e também escreve à esquerda, ceifa. Ele continua dizendo no folheto, notem, quem ele disse que os semeadores eram também o que era semente. Em primeiro lugar, o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente. E o inimigo, e ele escreve o anticristo, e o inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância. E semeou a semente de discrepância atrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso aconteceu através de cada era, desde que existiu o mundo. Exatamente, desde o princípio começou essa mesma coisa. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse, em certo lugar, que a palavra é uma semente, e toda semente produzirá segundo o seu gênero.
gênero. E agora sim os cristãos, os filhos de Deus, os filhos do reino, se tornaram a semente de Deus, então tem que ser a palavra de Deus manifestada na era em que estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Deus deu sua palavra ao princípio e cada era teve sua semente, seu tempo, suas promessas. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William na mensagem que estamos lendo. Há coisas muito grandes que vão ser reveladas no cumprimento da visão da carpa. Se vão ser reveladas, pois tem que ter um instrumento para Deus dar a conhecer isso, que Ele disse que seria revelado, porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Aí, quando chegam aí, as pessoas, até deste tempo que chegam nessa parte, que escutam que Ele disse que na visão da carpa, no cumprimento da visão da carpa, iam ser reveladas grandes coisas, não é que Ele vai regressar, e Ele vai falar isso. Já aí estão acrescentando. E o perigo que a pessoa corre que acrescenta é que seu nome será tirado. Se tira aí, se acrescenta, é que serão acrescentadas pragas à pessoa. Agora vejam, continua dizendo, há coisas muito grandes que vão ser reveladas no cumprimento da visão da carpa. Porque para que enquadre, então tem que tirar a palavra ou acrescentar. Para que enquadre as interpretações, os raciocínios que tem cada um deles. Tem então que evitar tudo isso e evitar que Deus, ignorar que Deus ia ter no fim do tempo o seu último profeta dispensacional, o Benjamim dos profetas. E isso não querem crer como não quiseram crer lá em Jesus. Continua dizendo, há muitas coisas muito grandes que vão ser reveladas no cumprimento da visão da carpa. Será revelada a vinda de Cristo com seus anjos da sua igreja no último dia, o qual dará fé para serem transformados, levados com Cristo, a ser das bodas do Cordeiro. Vejam, e se não podem crer nisso que Deus está realizando, pois nenhum dos que não creem nisso vão ser transformados e vão ser levados a ser das bodas do Cordeiro. Serão atados e lançados na grande tribulação. Tão simples assim. E vem o Filho do Homem para recompensar cada um, segundo for a sua obra. E vem com seus anjos, vem assim porque assim está prometido. Não que a pessoa goste de certa forma, mas porque Deus já o tem em seu programa. Que seja assim. Na página 4 do livro de citações, vejam, nos diz ali, no parágrafo 28, diz: eu sinceramente creio que antes que a igreja possa ter o rapto, tem que ter fé de rapto. Nós não podemos ter ainda fé para a cura divina, muito menos para a fé de rapto. E isso falou em 53, depois em 63 falou disso no livro dos selos, que disse que apenas temos fé para cura divina. Continua dizendo, temos que ter uma fé que nos mude e vivifique este corpo e seja levantado. Aí está. Ou sobe aqui. Essa fé para subir e ser colocados nessa era onde a fé de rapto estaria sendo falada e o povo que seria transformado recebê-la. Eu creio que há uma igreja em seu caminho nessa noite. Um poder do Deus divino, que o homem falará a palavra aqui e resplandecerá como relâmpago. Não disse isso ele em São Mateus, capítulo 24, verso 29, versículo 29, onde nos diz, vamos ver aqui. Versículo 31 diz, e ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E também
el verso no versículo 27. 27, Porque como el relámpago pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora vejam, aí está, ele nos falando desse poder do Deus divino, diz, um poder do Deus divino, que o homem falará a palavra aqui e resplandecerá como relâmpago. O que lemos aí do capítulo 24, versículo 27 e também o versículo 31. Porque é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E uma igreja está saindo, não um psicólogo, não alguma dessas coisas compostas, para fazer crer, mas uma real, verdadeira, genuína igreja ungida com o Espírito Santo chamada fora. E à direita para cima escreve como relâmpago. Em cima escreve falará. E desenha uma pedra angular e escreve a fé de rapto. E na página 32 também do livro de citações, parágrafo 267, dizia então, quando as pessoas de Deus começarem a se reunir outra vez juntos, ali a unidade, há poder, vê? Quando as pessoas de Deus acolherem completamente juntos, eu creio que a ressurreição tomará lugar então. Haverá um tempo de rapto quando o Espírito Santo começar a juntá-lo acima e desenhar uma flecha e uma pedra angular e as eras. Eles será a minoria desde então, mas ali haverá um grande recolhimento. Esse é o extrato que lemos da mensagem direto, onde ele escreveu ali, onde lemos faz alguns minutos. Aqui está o extrato, e em cima escreve tempo do rapto, fé de rapto. E escreve também o recolhimento em cima. E desenha uma pedra angular. Onde é o recolhimento? Acima, não sobe aqui. Nosso irmão William continua dizendo, e em Apocalipse 22, versículo 12 diz, eis que cedo vem o meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo for a sua obra. A recompensa será segundo for a sua obra. A vida eterna é por ter recebido Cristo como Salvador, e depois as recompensas são pelo que tiver trabalhado na obra de Cristo em sua vida como crente em Cristo, no programa divino, que tem subprogramas, e em cada programa de Cristo para essa etapa estarão trabalhando os crentes em Cristo do último dia. Para que etapa? Para essa etapa, diz, também haverá crentes em Cristo trabalhando para essa etapa. Não estar com os braços cruzados, mas trabalhando também com o sétimo selo. E em cada programa de Cristo para essa etapa estarão trabalhando os crentes em Cristo do último dia, com amor, dedicação e respeito a Cristo, e a sua obra correspondente aos diferentes programas ou projetos que ele tiver no programa divino para este tempo final. Para cada era, o Onipotente esteve falando, e maravilhas e milagres estiveram ocorrendo. Assim será neste tempo final, na era da pedra angular. Vejam, na era da pedra angular está dizendo que quando vier esse tempo, assim será. Porque ainda se estava vivendo na dispensação da graça, mas depois da dispensação da graça viria a era da pedra angular. Sobe aqui. E o Onipotente estará falando, e maravilhas e milagres estarão ocorrendo neste tempo final. Como estará falando? Por meio desse profeta mensageiro. Mas não coloque sua vista somente nos milagres físicos, como cura divina, ou milagres no campo de cura divina, da cura divina, mas que há milagres maiores do que a cura de um paralítico ou de um cego. Que sejam abertos os olhos de uma pessoa ao programa divino e recebam a Cristo como seu Salvador. Vejam, isso foi na dispensação da graça. E esse milagre é um milagre maior que o milagre de um cego recebendo a vista. Vejam, para a dispensação da graça, esse era o maior milagre para uma pessoa. Mas vejam, na dispensação do reino, qual é o maior milagre? Boa pergunta. O maior milagre é ver o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Esse é o maior milagre que uma cura física.
Diz, continua dizendo, porque são abertos os olhos espirituais para ver o programa divino e ver Cristo manifestado no meio da sua igreja, abrindo os olhos aos que estão cegos ao programa de Deus para o tempo final. Assim que há milagres físicos, mas há milagres que têm a ver com o campo espiritual. E abrirá nossos olhos espirituais, não nos iluminará o entendimento, nos iluminará as Escrituras, nos abrirá as Escrituras, e então diremos, agora entendo todo o programa divino. Agora entendo sobre todo o programa que tem a ver com este tempo final e o que tem a ver comigo no programa de Deus. Esses são os que estão em cima, na era da pedra angular, que neste tempo final disseram isso. Agora entendo, Senhor, todo o programa divino. Agora entendo, Senhor, todo o programa que tem a ver nesse tempo final e entendo tudo que tem a ver comigo na era da pedra angular. Vejam na página 111, no parágrafo 975, nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que toda espada de dois fios e que alcança até partir a alma e até o espírito e as conjunturas e medula e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Pense, assim é a palavra de Deus, discerne as intenções do coração. A palavra encarnada, aleluia, a palavra operando em carne humana por meio de sinais físicos, materiais e escriturais. Tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita para um rapto perfeito. E aí desenha à esquerda uma pedra angular, as eras e uma estrela de Davi. Em cima escreve, a palavra em carne traz a fé perfeita, fé de rapto. Na manifestação de Deus neste tempo final, que é a palavra em carne, o que é que está trazendo a igreja noiva? Traz a fé perfeita, a fé de rapto. Sobe aqui, sobe para cá, sobe para aqui. Esse é o tema que temos para esta ocasião. Nos colocamos de pé e deixamos assim, nesta ocasião, sob este tema, sobe para aqui o nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.